Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. Olá, o 15 minutos com o Sapia de hoje eu converso com a educadora parental, especialista em sono infantil, Lívia Praeiro. Tudo bem, Lívia? Tudo jóia, Sapia. Ô, Lívia, explica pra gente, pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador da Tempo TV, pro nosso telespectador do nosso portal Tempo, da Rádio Super Notícia FM, o que significa educação parental? Educação parental é a nossa relação com os nossos filhos, né? Que é uma filosofia que organiza essa relação de pai para filho baseada no respeito mútuo, baseado na escutativa, né? Na filosofia da disciplina positiva, comunicação não violenta. Ou seja, às vezes a gente tenta reescrever o que a gente teve de educação dos nossos pais e a gente fica entre o autoritarismo e o permissivismo, sabendo que não é nem lá nem cá, mas sem achar esse local do meio aí. Esse meio é a educação parental, uma filosofia, a gente fala de parentalidade positiva, que tem os seus pilares, e é em cima desses pilares que a gente constrói essa relação com os nossos filhos. É um estudo novo? Ele é bem recente, mas na verdade vem de ferramentas e filosofias bem antigas, né? Digamos até de mais de 100 anos, que é a comunicação não violenta, a disciplina positiva, a inteligência emocional. Então a gente vai abordando a criação com apego, a teoria do apego. Então a gente pega essas filosofias, traduz em ferramentas, traduz em uma maneira de eu conseguir me comunicar com meu filho de uma forma mais que promova um vínculo, mas assim mesmo que ele consiga aprender, né? Que a gente fala que a gente modela o respeito, mas que a gente consiga desenvolver essa habilidade nos nossos filhos, que é uma habilidade adquirida, não nasce com a criança, e a gente desenvolve isso com ela achando esse caminho do meio. E esse caminho do meio, ele tem que ser utilizado até quantos anos da criança ou vai até a adolescência? Na verdade, Sapia, em todas as nossas relações, para sempre. Quando a gente conhece a parentalidade positiva, a gente pode dizer educação positiva, a gente começa a ter um olhar novo para todas as nossas relações. Como a maneira que eu me comunico com você, como eu faço você ser mais colaborativo do que ser restritivo em relação àquilo que eu comuniquei. Eu vejo assim, pelo exemplo que a gente vê nos programas que a gente apresenta, ontem, inclusive, eu dei uma matéria que é até triste, de uma jovem, uma adolescente, que saiu com a mãe para ir na rua comprar alguma coisa e foram até uma determinada loja, a filha queria comprar um celular. E a mãe falou que não ia comprar, que não tinha o dinheiro para comprar. Pois essa filha espancou a mãe. Meu Deus. Né? Então a gente vê muito hoje essa falta de respeito pelo pai. Eu fui criado numa família muito rígida, meu pai italiano, minha mãe espanhola, aquela coisa assim, então graças a Deus nunca faltou nada pra gente, mas era uma criação diferenciada. Eu digo sempre, meu pai me ensinou quanto custava um cruzeiro, na minha época de criança era cruzeiro ainda, e como nós somos em 7 em casa, eu usei roupas dos meus irmãos, né? Do meu irmão, no caso mais velho, né? Tênis, calça, camisa. Isso é muito tudo, comum, né? Vinha tudo, era normal. Sim, isso. Não sim. que a gente não tivesse nem condições de comprar, até tinha. Mas era uma relação dessa forma. Livros, meus irmãos mais velhos, eu sou o quinto, eu usava livros da minha irmã, da Laura, do ano, vinha para mim, tinha que apagar todo lá o caderno de resposta, eu já não apagava para aproveitar o dela, que ela sabia tudo. Então, quer dizer, era uma educação diferenciada. Hoje, eu digo por mim, eu tenho 7 filhos, eu tenho uma filha de 17 anos, que se não trocar de celular todo ano, parece que o mundo vai acabar. Essa é a nossa necessidade, Sapia. A gente tem isso, de se sentir pertencente, se sentir importante. E para esse adolescente, principalmente, a gente fala, né, da adolescência. Qual que é o desafio da adolescência? Eu me sentir pertencente àquele grupo. Então, às vezes, até eu faço alguma coisa que não faz muito sentido para mim, mas se para aquele grupo faz, eu quero me sentir confortável. E se a gente desenvolver isso nos nossos filhos, que eles se sintam aceitos e pertencentes na nossa relação parental, a gente faz com que eles tenham uma autoestima muito mais estruturada do que a gente teve, a gente pode dizer assim, porque a gente já tem um olhar mais consciente como pais. O que eu posso fazer para minha filha se sentir pertencente? Por que a gente hoje, como, né, mais velhos, pais, a gente tem essa noção de que nem tudo eu preciso, nem todos os grupos eu tenho que pertencer, eu tenho a minha estrutura, eu acho que isso vale, isso não vale. E a gente ensina os nossos filhos a ter essa habilidade também. Os valores. Esses valores, de que vale para mim, o que não vale. Eu quero me sentir importante, pertencente, por quê? Por eles,
pode buscar isso em casa, pode buscar isso nos seus amigos, nos seus familiares, para você lá fora ter mais fortaleza. Hoje os pais que têm, lógico, condição para isso, né, até que se for pelo SUS é muito complicado, apesar de que tem, meu filho está com problema, vou mandar ele para um psicólogo, né? E nem sempre essa é a solução. De repente, lógico que é bom você ter um acompanhamento. Eu faço terapia desde quando eu existo. Acho que sem terapia, acho que eu não consigo viver. Mas eu digo assim, essa questão do diálogo entre pai e mãe, porque hoje você vê muita cena assim, você chega às vezes na casa, eu chego em casa de amigos às vezes, o filho está no sofá com fone de ouvido, jogando, a filha está no WhatsApp com a amiga, a mãe está conversando com a outra amiga no WhatsApp, e esse meu amigo chega e falou, peraí, entra aí, tá conversando, pô, o que eu vim fazer aqui? E é um grande desafio, né, Sapi? Olha só como que a tecnologia está inserida na nossa realidade, coisa que a gente não viveu na nossa infância nem na nossa adolescência. Claro. Eu não invejo essa geração de maneira alguma quando eu vejo eles fazendo encontro por um aplicativo, enfim, a gente tinha toda aquela... 5 mil amigos virtuais... Mas não tem um amigo para ir ao cinema. Exato, exato. Então a gente não viveu esse desafio e a gente tem que até se colocar ali nesse contexto. A nossa realidade hoje, a nossa sociedade, então, a gente consegue cada um ficar no seu mundo sem nem ter descoberto o mundo real. E a gente já teve a oportunidade de viver esse mundo real e se estruturar. E agora nós, pais, de crianças mais novas, você também tem filhos mais novos, da gente estar consciente, espera aí, esse momento é nosso, é o tempo que eu estou aqui com eles. E como é que eu posso fazer esse tempo ter qualidade? Eu comecei no sono, trabalhando com sono, mas eu fui entendendo nesse tempo que sem o olhar emocional a criança não dormiria bem. Eu comecei falando sobre educação parental, até a pessoa de casa poder entender que nós vamos partir para a questão do sono infantil, desse problema que traz tanto para a criança, até para a questão da segurança da criança, do crescimento dela, ou da insegurança, e também da situação da mãe e do pai, né, dos dois, porque hoje a divisão hoje é muito clara dentro de casa, né? Antigamente o pai nem olhava para a criança, era tudo a mãe que resolvia. O pai só chegava para puxar a orelha, né? Era o ponto final, era do pai. Agora o cuidar, o dia a dia era meu. Hoje não, eu mesmo, eu saio com meus filhos, eu troquei fralda deles todos, quer dizer, uma coisa, pus para dormir. Essas relações já minha mulher já ficou em casa com um e eu fui com o outro pro médico, né? Normalmente é a mãe que vai, mas inverte, quer dizer, então e hoje isso é normal acontecer, essa troca, né? Porque a gente tem mais consciência, a gente realmente quer ter essa relação com os nossos filhos, às vezes até como um desejo de alguma relação que a gente não teve com nossos pais, mas tem que chegar nesse contexto assim tão profundo, a gente pode dizer que esse pouco tempo que a gente já tem com nossos filhos, porque a gente tem a nossa vida profissional e a gente gosta dela e a gente também dá valor à nossa vida profissional, chegar em casa e a gente ser consciente desse tempo que a gente tem com nossos filhos, de deixar o eletrônico de lado, nós deixarmos o eletrônico de lado, né? Porque às vezes as mensagens estão ali borbulhando, claro. E a gente também quer dar atenção, mas está lá o trabalho chamando, é da gente saber colocar esse limite, ter esse tempo de qualidade com esse filho, que às vezes essa criança até tem um comportamento de sono ruim, porque é o tempo que ela encontra com os pais. A gente coloca muito, assim, é o que você falou, a gente normalmente procura fazer com os nossos filhos o que os nossos pais fizeram com a gente. São mundos diferentes, concordo com você, mas tem coisa que dá para fazer. Uma coisa que eu faço muito. Vamos almoçar, vamos jantar, todos na mesa, sem celular, televisor desligado, quer dizer, vamos conversar, vamos bater papo. Então, acabou de almoçar, acabou de jantar, vamos descer, vamos dar uma caminhada, vamos passear, vamos brincar, pega a patinete aí, pega não sei o quê, vamos dar um passeio, um pouco. Vamos conversar um pouco, acho que isso é muito legal. É isso. Vamos assistir um filme, vamos todos assistir o mesmo filme, mesmo que for um filme que não são dos pais, né? Mas lógico que você não vai pôr a criança para assistir um filme de adulto, mas nós pais, né? Nós assistimos hoje os filmes de criança, quer dizer, juntos, trocamos ideia, conversamos a respeito disso. Mas onde é que eu aprendo essa educação parental? Existe um curso? Existe uma educadora parental que me atende como uma psicóloga? Como é que funciona? É exatamente isso o trabalho de educadora parental. É uma terapia, né? Onde ela aborda com você os seus desafios e em cima desses desafios a gente traz algumas ferramentas, as filosofias. Você vai até na casa da pessoa? Às vezes é online, presencial, através de palestras, workshops, né? Tem vários formatos. E a verdade você falou ali com tanta leveza, né? A gente tenta copiar um pouco dos nossos pais, a gente tenta almoçar junto, jantar junto, sair, descer, assistir um filme junto. Isso, Ricardo, para você, Sapia, está muito claro, mas não é para toda a família. Às vezes a mãe e o pai vivenciam uma rotina tão assim. Estou falando aqui até fora da realidade, porque todo mundo sabe, eu apresento um programa, praticamente um jornal que acaba se tornando um jornal muito policial pelos problemas que tem, porque a gente vê aí famílias desagregadas, o pai está preso, a mãe está presa, o menino está morando com a avó,
Tivemos um caso ontem lá no Paraná, tem Rolândia, uma menina de 11 anos foi assassinada pelo pai, a mãe não tinha guarda, quem tinha guarda era a avó paterna, a avó foi presa, o pai foi preso, ele disse que encontrou a menina enforcada, já viram que não foi esganadura, ele que matou a filha de 11 anos, quer dizer, o pai matou uma filha de 11 anos. Então a gente vê assim, famílias completamente desestruturadas hoje, na maioria dos casos, né? Você vê, tem uma população carcerária hoje de quase 900 mil brasileiros, que desses 40% são mulheres. E desses 40% de mulheres, 80% são mães. Essas crianças estão aí, exato. Mas aí, Ricardo, o que eu queria dizer, essas atitudes que você falou aí são atitudes que constroem vínculos, sim. E isso é a base para toda a relação, até para evitar essas relações, essas famílias desestruturadas. Mas vem de um pai que veio de uma família desestruturada, que se relaciona com uma mulher também de uma família desestruturada. E que eles podem modelar ou construir se nunca enxergaram um outro lado? E a gente teve a oportunidade de ter uma família equilibrada, às vezes nem todos os dois, mas a gente junta uma parte boa de um e outro e consegue estruturar. Eu sou muito franco nessa questão de relacionamento pai e filho, até porque eu me casei várias vezes e nenhum dos meus filhos sofreu pela separação. Pode ter sentido, mas eu acho que eu fui até tão mais presente do que ausente. Por estar separado, acho que você acaba, não sei se culpando, aquela coisa toda, e acaba dando mais quando eu digo mais amor, mais carinho, mais atenção. Quer dizer, eu converso com meus filhos todos os dias, cada um mora num canto do mundo, converso com eles toda hora, estamos sempre conversando, então é aquela coisa que você fica preocupado. E que a gente não vê hoje em determinadas mães, determinados pais, que fazem os filhos e abandonam. Mas aí que tá, olha a sua consciência a gente não tô naquela relação, mas meus filhos continuam precisando se sentir amados, claro, importantes para mim, e você está preservando e promovendo isso. Então, eu acho que você tem seu conhecimento aí, você tem sim essa base aí dentro do que você quer manter para os seus filhos, o que você quer construir com eles. E acaba que, se a gente não tem esse olhar, que é um olhar atento, e que claro, você podia sair daqui e ir para o hotel e descansar, você está muito cansado, isso é uma maneira de viver também, mas não, você tem... Não, eu digo assim, como é que você coloca isso na cabeça dos jovens de hoje, dos jovens pais? Entendendo que hoje, se a gente ficar muito nessa de que a gente vai ter esse instinto, que as coisas vão acontecendo, que você vai se sentindo, se a gente não vivenciou, se a gente não modelou, se a gente não tem isso, não recebeu, a gente não consegue replicar. Então se eu não estou sentindo que aquela relação está funcionando, se eu sinto que meus filhos estão apartados ali, se eu estou sentindo esse distanciamento, o que eu posso fazer? Eu tenho como estudar? Existem profissionais que podem me ajudar? Eu posso tem algum livro que pode me apoiar nesse processo? Então, realmente entender, não esperar em você e se culpar, esse é o meu jeito de ser, essa é a minha maneira de ser. Peraí, eu posso ser melhor? Como é que está essa relação com essa criança? Está muito desafiador? Está muito difícil? Se está muito desafiador e muito difícil, é hora de eu começar, então, eu como adulto, buscar uma outra estratégia. É meio que aquele programa do SBT, da Nani, né? Super Nani, né? Super que tem. Nani, né? Eu acho que é um pouquinho mais profundo. Ela ali mostra muito que precisa de limites, que essa criança precisa... E aí, como educadora parental, a gente fala assim, os limites são importantes sim para a criança se sentir amada, mas ela tem que ter um envolvimento, uma conexão também com essa mãe, que às vezes esse só o limite vem no autoritarismo. Mas né? aí a gente tem que fazer uma ligação aí com o outro assunto que é a sua especialidade, que é a questão do sono infantil. Um bebezinho que tem problema de sono, que tem problema de dormir, que acorda várias vezes na noite, ele pode vir a ter problema com a adolescência, quando adulto, não pode? Pode interferir na vida dele, não pode? Pode. Primeiro, vamos pensar no fisiológico. Uma criança que não dorme bem, ela realmente é impedida de ter um desenvolvimento cognitivo, motor. O adulto que não dorme bem já tem um problema. Imagina um adulto. Agora, uma criança, eu sabia que no primeiro ano de vida triplica o peso, cresce de 25 a 30 centímetros. Se a gente não tiver um sono reparador para ajudar esse organismo, essa criança vai apresentar, sim, deficiências. Tem artigos científicos que comprovam isso com clareza, qual que é a dificuldade dessa criança no ler, na matemática, enfim, como que a gente não pode superficializar esse olhar para o sono. A criança não dorme bem, é assim mesmo. Não dorme. Se é da natureza, como é que meu filho não dorme bem? Será que eu estou promovendo uma rotina adequada? Será que o ambiente está adequado? Será que eu estimulo demais? Será que eu também estou às vezes, tão afastada, levando aquele filho tão na rotina, que ele está sentindo falta e fica
toda hora querendo se conectar comigo de alguma forma, e é na amamentação, é no choro à noite, enfim, é de compartilhar a cama. Eu confesso que eu não tive problemas com meus filhos para sono, mas eu me lembro de um sobrinho meu que hoje já é casado, já tá até a minha sobrinha, a esposa dele, está grávida. O meu sobrinho mais velho, o Rafael, ele tem 30 e poucos anos, é advogado, economista, e ele tinha um problema. Todas as noites, minha irmã tinha que sair com meu cunhado, botar no carro, senão ele não dormia. Isso acontece demais, sabe? Mas era toda noite tinha que fazer isso. Aí às vezes eles chegavam lá na nossa casa, eu era solteiro ainda, chegava na casa dos meus pais, aí eles não, vamos dar uma volta com o Rafael para ele dormir. Faz parte só do nosso ritual de sono. Toda noite eles tinham que fazer isso. Foi uma estrutura que eles entenderam que, olha só, o movimento do carro, que é um movimento, tem um ruído repetitivo, isso a gente chama até de ruído branco, que induz ao sono realmente, aquele movimento repetitivo também. Então, a criança ali estava se embalando ali, os pais estavam promovendo um ambiente de sono que a gente consegue fazer. Mas isso. É certo isso? Não, porque na verdade é a estratégia que eles encontraram, né? Mas voltar isso para casa e pensar como é que eu posso melhorar e desestimular essa criança. O que acontece no carro? Todo mundo acaba que silencia. Todo mundo falando o seguinte, nós não a ver com sono, mas assim, a melhor babá de hoje é o celular, né? Que é a Peppa, a Pig, aqueles desenhozinhos e tal. Que você, lá na criança, a criança fica quietinha. Você vai num restaurante, quantas vezes chega no restaurante, você vê criança, bebezinho de 2 anos, 1 aninho e tal, tá lá com o celularzinho na mão, quietinho, para os pais poderem conversar, poderem almoçar. Exato. Sem a apologia, o celular, o uso do eletrônico, ele hoje sim é um substituto da babá, né? Acaba que é uma maneira de distrair esse filho enquanto os pais estão fazendo alguma coisa. Mas é errado, né? A gente tem que pensar que tudo precisa de limite. Hoje a Academia Americana de Pediatria já traz artigos contra isso. A partir de 2 anos é que pode ser usado e com um tempo muito limitado, né? No Brasil também já tem essas normas já bem determinadas, os pediatras já estão seguindo, mas o que a gente já estão apresentando para essas famílias. Mas pensando agora na criança, a emissão que o eletrônico traz de uma luz azul, que a gente não percebe, né? Mas a gente tem até o night shift no nosso celular, que deixa a tela mais vermelha, porque aquela luz azul ela é inibidora da produção de melatonina. Então, enquanto eu acho que eu estou distraindo meu filho, colocando ele no celular, eu não estou distraindo, eu estou impedindo que o sono venha. Ele vai adormecer de cansaço, de exaustão, mas não porque eu ajudei esse organismo a se relaxar e entrar no sono. Eu brinco muito aqui, esse programa chama 15 Minutos com Sapir, mas quem manda aqui sou eu, aqui é ditadura total. Então, passo os 15 minutos, eu continuo mais um pouquinho, ainda mais quando a conversa é boa. Mas eu preciso saber o seguinte, o que o papai e a mamãe podem fazer para o filho poder dormir? Ótima pergunta e ótimo ponto para a gente apresentar. Muito simples, chama-se higiene do sono. Se eu preparo o ambiente dessa criança, que é conduzir essa luz, diminuir a luminosidade desse quarto, diminuir esse ruído, como é que eu isolo esse ruído? Hoje a gente mora na cidade grande, tem ruído da rua, tem o ônibus que 5 horas da manhã já está passando ali na nossa porta, tem o caminhão de lixeiro, enfim. A gente não tem mais aqueles estímulos anulados ou aquela noite silenciosa. A gente coloca um aplicativo de celular ou de tablet de ruído branco, ou mesmo equipamento de ventilação que tenha um ruído constante, repetitivo. Aqueles tem uns CDs com musiquinha. A música, qual que é o problema da música? Ela pode até relaxar. Aquela de água, né? Isso sim, né? Um barulho de água, de cachoeira, enfim. Esses ruídos de natureza são muito bons porque são repetitivos, podem ser colocados a noite toda e eu não preciso controlar se o vizinho... Ruído repetitivo. É um ruído repetitivo. Eu posso colocar uma música para relaxar essa criança, mas a música, gente, ela tem tons diferentes, tem um grave e tal, e pode ser que ela esteja entrando no sono, a gente fala do sono REM, não REM, e a música muda, ela leva um susto e desperta, e a gente não tem como controlar. Já o ruído também relaxa a criança, e ele já vai conduzindo ela para o sono, ela entra no sono, e é isolado esse ruído branco dentro do quarto, do ambiente, isola o ruído do vizinho, da rua, da própria casa. Eu tenho uma norma, né? Usei com os meus filhos todos, hoje eu já dormem sozinhos, né? O mais novo tem 5, que é assim, banho, mamadeira. É um ritual. E esse ritual é importante. Banho, morninho, mamadeira, apagou a luz, meu filho, acabou. Mas é o processo já de fazer relaxar, né? Porque ao invés do banho, que às vezes a mãe coloca assim, banho, massagem, mamadeira, a música não sei o quê, aí eu conto historinha, enfim, o ritual fica tão longo, sabia que a criança do relaxamento ela já vai para o estímulo e aí ela não consegue dormir. E o organismo nosso, gente, ele é assim...
ele é automático, ele vê que eu tô preparando para dormir ou não dormir, ele interrompe a melatonina, vem com o cortisol para me dar energia, e a gente fala que a criança luta contra o sono. Na verdade, ela foi estimulada, às vezes sem eu querer, eu estou estimulando, e a criança vem e fica cansada, sem conseguir dormir, mas com um hormônio de estresse dentro dela que atrasa esse sono. Olha, a Lívia Praeiro é educadora parental, ela é especialista em sono infantil, e você precisa informar agora para as pessoas, quem quiser entrar em contato com a Lívia, quem quiser marcar uma consulta com você, quem quiser assistir uma palestra sua, não sei se são workshops, como é que você faz, como é que está a sua vida aí, dá sua agenda, tem um livro, dá uma agenda aí para a gente. A gente tem uma agenda, agora dia 11 de maio a gente vai estar no Minas Shopping, no Cinearte, com uma palestra Arte de Maternar, falando, né, como é que a gente precisa aprender, estudar para ser pais, então a gente vai abordar esse tema. Quem que pode participar dessa palestra? Os papais e mamães, futuros papais e mamães? Todos bem-vindos, os avós, para também entender essa nova relação parental, como é que está. Vai ser agora dia 11 de maio no Minas Shopping. Depois a gente vai ter também no Pátio Savassi. Podem me encontrar no site www.8horas.com.br. E a gente ainda tem na rede social. Então, numeral 8. Numeral 8 horas.com.br, onde vocês vão encontrar minha agenda, as palestras, workshops. Para fazer inscrição curso para online. Esse do Minas Shopping agora. Tem um link no meu Instagram, tá no @8horas.cs. Vai aparecer, tá aparecendo aí na telinha aí, ó. Isso. O Sidão tá colocando pra gente, repete aí. @8horas.cs. 8 também numeral. Sim. 8 lá vai ter ponto CS, de consultoria do sono. Então, @8horas.cs. Tá, onde a gente vai ter as inscrições para certificação, para educadores parentais para sono infantil, a gente vai ter as palestras, curso você online. Também dá curso para quem quiser se tornar educador parental. Eu certifico consultores do sono com base no apego, que é da gente abordar não só a fisiologia do sono, mas o emocional, né, que vem dessa educação parental. Então, um olhar holístico para o sono dessa criança e para essa família. E no Instagram você dá dicas diárias? Diariamente, a gente está lá com... Eu compartilho ali minhas vivências, as vivências com outras famílias, com as outras consultoras que eu certifico, enfim, a gente apresenta ali tudo sobre essa realidade nossa e quais são as ferramentas, quais são esse olhar para a gente ter uma outra relação com os nossos filhos. Para a gente finalizar, o bebê pode dormir na mesma cama que os pais? Pode, se isso for com uma consciência, com um olhar para aquele emocional da criança, que eu estou suprindo ela, uma ausência que ela está sentindo em mim, e depois eu quero estruturar essa criança para ela se sentir livre o suficiente para ir para o quarto dela. Colchão altera? Altera, né? A gente precisa pensar no material desse colchão, se a temperatura está adequada. A higiene do sono é controlar a luminosidade do quarto, que é nula, o ruído e a temperatura. E o colchão, nesse ponto, ele atrapalha demais se for muito quente. Lívia Praeiro, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Sapia. E espero que a gente tenha levado aí muitas informações para as mamães, para os papais, para os vovós também, para o vovô e para a vovó, que eu acho muito importante, para os futuros papais, para as futuras mamães. Exato. Que é muito importante isso, inclusive até nesse mundo hoje tão aberto, né? Você tem hoje crianças que são criadas por 2 papais, crianças que são criadas por 2 mamães. Exatamente. Acho que isso tudo tem muito a ver também nessa questão. Tem muito. Comportamental, acho que é muito importante. A estrutura familiar mudou muito hoje em dia, mas essa relação hierárquica de apego com essa criança, isso qualquer um consegue estruturar, dá pra fazer. Tendo ferramentas e Com conhecimento. certeza. O principal de todos, o amor. Exatamente, a base de tudo. Obrigado, Lívia. O 15 Obrigada Minutos com Sapia fica por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.